Hoje vamos mergulhar na fascinante história do rei Davi, um dos personagens mais emblemáticos da Bíblia. Davi, o filho mais novo de Jessé, foi ungido por Deus para liderar Israel e deixou um legado que transcende o tempo. Sua jornada, desde suas origens humildes até seu reinado glorioso, é repleta de lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Davi é conhecido por sua fé inabalável, sua habilidade musical e sua liderança visionária. Ele foi um rei que governou com sabedoria e justiça, mas também enfrentou desafios pessoais e espirituais. Sua história nos ensina sobre a importância da humildade, do arrependimento e da busca contínua por Deus. Neste vídeo, vamos explorar a vida de Davi em detalhes, desde sua infância até seu reinado, e refletir sobre as lições que podemos aprender com sua experiência. Vamos descobrir como sua fé o levou a superar obstáculos e como seu coração foi moldado pela presença de Deus. A história de Davi começa em Belém, na tribo de Judá, onde ele nasceu como o filho mais novo de Jessé. Embora fosse o mais jovem, Davi foi escolhido por Deus para um propósito maior. Sua infância foi marcada pelo trabalho como pastor, onde ele desenvolveu uma profunda conexão com a natureza e com Deus. Foi durante esse período que Davi começou a tocar harpa, um talento que mais tarde o levaria ao palácio do rei Saul. A música se tornou uma forma de expressar sua fé e adoração a Deus. E ele compôs muitos salmos que ainda hoje são cantados e estudados. A vida de Davi mudou drasticamente quando o profeta Samuel chegou a Belém em busca de um novo rei para Israel. Apesar de seus irmãos mais velhos serem apresentados primeiro, foi Davi quem foi ungido por Samuel, indicando que ele seria o próximo rei de Israel. Essa unção foi um momento crucial na vida de Davi, pois marcou o início de sua jornada como líder escolhido por Deus. Davi então foi chamado ao palácio do rei Saul para tocar harpa e acalmar o espírito do rei, que estava sendo atormentado por um espírito maligno. No entanto, a relação entre Davi e Saul logo se tornou tensa, pois Saul começou a ver Davi como uma ameaça ao seu trono. Um dos momentos mais icônicos da ascensão de Davi foi sua vitória sobre Golias, o gigante filisteu. Com uma pedra e uma funda, Davi enfrentou o desafio que ninguém mais ousou aceitar, confiando em Deus para a vitória. Sua declaração, "A batalha é do Senhor", descrito em Samuel, capítulo 17, versículo 47, se tornou um lema para sua vida e um testemunho da sua fé inabalável. Essa vitória catapultou Davi à fama em Israel, e ele se tornou um herói nacional. No entanto, essa fama também trouxe desafios, pois o rei Saul começou a perseguir Davi, temendo que ele o depusesse. Davi teve que fugir e se esconder várias vezes. Mas mesmo nesses momentos difíceis, ele continuou a confiar em Deus. A ascensão de Davi ao trono foi gradual, mas inevitável. Ele se tornou rei de Judá após a morte de Saul, e mais tarde, rei de todo Israel. Sua liderança foi marcada por sabedoria, justiça e uma profunda conexão com Deus. Quando Davi finalmente se tornou rei de todo Israel, ele enfrentou o desafio de unificar as tribos e estabelecer uma capital para o reino. Sua escolha foi Jerusalém, uma cidade estratégica que não pertencia a nenhuma tribo específica, tornando-a um local neutro e ideal para a capital. A conquista de Jerusalém foi um marco importante no reinado de Davi. Ele a transformou em um centro político e religioso, e sua visão para a cidade foi além da política. Ele queria que Jerusalém fosse um lugar de adoração e conexão com Deus. Um dos atos mais significativos de Davi foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca, que simbolizava a presença de Deus entre os israelitas, havia sido mantida em Kiriat Jearim por muitos anos.
Davi organizou uma grande procissão para trazê-la para Jerusalém, e durante a jornada ele dançou com todo o seu ser, mostrando sua alegria e gratidão por ter a arca de volta no coração de Israel. Além disso, Davi implementou reformas religiosas que enfatizavam a música no culto. Ele organizou os levitas para que servissem no templo, e a música se tornou uma parte integral da adoração em Jerusalém. Muitos dos salmos que compôs durante esse período refletem sua paixão por Deus e sua gratidão pela presença divina em sua vida. Durante seu reinado, Davi também consolidou o poder de Israel, expandindo suas fronteiras e estabelecendo alianças estratégicas. Ele derrotou os filisteus, os moabitas e outros inimigos, garantindo um período de paz e prosperidade para Israel. No entanto, o maior legado de Davi foi preparar o caminho para o Templo de Salomão. Embora ele não tenha podido construir o templo pessoalmente devido às guerras que travou, Davi fez todos os preparativos necessários, incluindo a compra do local onde o templo seria erguido e a coleta de materiais. Sua liderança visionária e sua conexão com Deus permitiram que ele visse além de seu próprio tempo e planejasse um futuro glorioso para Israel. A combinação de sua fé, sabedoria e coragem o tornou um dos maiores reis da história de Israel. No auge de seu poder e sucesso, Davi enfrentou um dos maiores desafios de sua vida, o pecado com Batseba. Enquanto estava no palácio, Davi viu Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados mais fiéis, tomando banho no terraço de sua casa. Apesar de saber que ela era casada, Davi a chamou e teve um relacionamento com ela, resultando em uma gravidez. Quando Batseba informou Davi sobre a gravidez, ele tentou encobrir o pecado, mandando Urias voltar para casa para dormir com sua esposa, na esperança de que a gravidez fosse atribuída a ele. No entanto, Urias, sendo um soldado leal e justo, se recusou a ir para casa enquanto seus companheiros estavam na batalha. Davi, então, ordenou que Joabe, seu comandante militar, colocasse Urias na linha de frente da batalha, onde ele certamente seria morto. E assim aconteceu. Após a morte de Urias, Davi casou-se com Batseba, mas o pecado não passou despercebido aos olhos de Deus. O profeta Natã foi enviado por Deus para confrontar Davi sobre seu pecado. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que tirou a ovelha de um homem pobre, e Davi, indignado, condenou o homem rico. Foi então que Natã revelou que a parábola era sobre ele mesmo, dizendo: Tu és o homem. Samuel 12, 7. Davi se arrependeu profundamente de seu pecado e escreveu o Salmo 51, expressando seu remorso e pedindo perdão a Deus. Embora o pecado tivesse consequências, como a morte do filho que nasceu de Batseba, Davi foi perdoado por Deus. Esse episódio nos ensina sobre a importância do arrependimento e da graça divina. A história de Davi nos oferece muitas lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Uma das principais é a importância da humildade. Davi começou como um simples pastor e nunca esqueceu suas origens humildes, mesmo quando se tornou rei. Sua humildade o permitiu permanecer conectado a Deus e ao povo. Outra lição importante é a fé inabalável. Davi enfrentou muitos desafios, desde o confronto com Golias até a perseguição por Saul, mas sempre confiou em Deus para a vitória. Sua fé o fortaleceu em momentos difíceis e o levou a superar obstáculos que pareciam insuperáveis. O arrependimento também é uma lição crucial. Quando Davi pecou com Batseba, ele não tentou justificar ou esconder seu erro. Em vez disso, ele se arrependeu sinceramente e buscou o perdão de Deus. Isso nos ensina que, independentemente de nossos erros, sempre há a possibilidade de arrependimento e restauração. Além disso, a liderança de Davi nos mostra a importância de servir com propósito. Ele não governou apenas para seu próprio benefício, mas para o bem de seu povo.
Sua visão para Israel foi além de sua própria vida, preparando o caminho para o Templo de Salomão e um futuro glorioso para a nação. Por fim, a música e a adoração desempenharam um papel central na vida de Davi. Ele usou sua habilidade musical para expressar sua fé e gratidão a Deus. E isso nos inspira a encontrar maneiras de adorar e louvar a Deus em nossas próprias vidas. Essas lições nos lembram de que, assim como Davi, podemos viver uma vida de propósito e significado. Podemos enfrentar desafios com fé, aprender com nossos erros e buscar sempre uma conexão mais profunda com Deus. Hoje refletimos sobre a vida de Davi e como suas experiências podem nos inspirar a viver de forma mais autêntica e espiritual. Desde suas origens humildes até seu reinado glorioso, Davi nos ensina sobre a humildade, a fé, o arrependimento e a liderança. Sua história nos motiva a buscar um coração como o de Davi, um coração que busca a Deus apaixonadamente e que está disposto a aprender com os erros. A vida de Davi nos lembra de que, apesar das falhas, podemos ser redimidos e usados por Deus para fazer um impacto positivo no mundo. Que as lições aprendidas com a história de Davi nos inspirem a viver com propósito e significado. Que possamos enfrentar os desafios da vida com fé e confiança em Deus, sabendo que Ele está sempre conosco. Agradecemos por terem acompanhado essa jornada pela vida de Davi. Se você gostou desse vídeo, por favor, compartilhe-o com amigos e familiares que possam se inspirar nessa história. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos inspiradores como esse. Gratidão.